Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. E nesse capítulo nós temos uma passagem de Lucas que nos diz: o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. E aqui Jesus nos chama a atenção para uma das causas mais comuns das derrapadas que nós damos na vida, quando nós tentamos nos elevar espiritualmente, quando nós buscamos crescer espiritualmente. A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, as nossas atitudes se manifestam de acordo com aquilo que nós sentimos. Então, antes de a gente tentar mudar o lado de fora, das nossas manifestações exteriores, que é relativamente fácil para nós todos seres humanos, afinal basta fingir. Essa nossa busca tem que ser centrada em nossa mudança interior, em nossos pensamentos e em nossos sentimentos. Mas sobre isso nós vamos voltar a falar um pouquinho lá na frente. Um alerta claro e direto sobre os falsos profetas, falsos mensageiros ou falsos médiuns, afinal é tudo a mesma coisa. Os profetas eram médiuns. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, coberto de peles de ovelha, que por dentro são lobos vorazes. Conhecê-lo-eis pelos vossos frutos. Jesus nos alertava sobre a necessidade de aprender a separar o joio do trigo. De nós aprendemos a separar tudo aquilo que nos serve de tudo aquilo que nos atrapalha. E os alertas são tão importantes sobre isso, que Kardec reservou um capítulo inteiro para falar sobre os falsos cristos e falsos profetas. Por um motivo muito simples. Porque o falso profeta, mais do que não fazer o bem, os falsos profetas podem fazer o mal. Aliás, eles podem fazer muito mal. Vamos tentar dar um exemplo concreto disso. Quantas vezes nós já não nos sentimos perdidos, assustados, sem saber para onde ir, o que fazer? E nesse momento, se nós pegarmos o Evangelho, e se nós tivermos um pouquinho de fé, é como nós nos aproximarmos de uma luz. Uma luz que afasta a escuridão do nosso medo, que afasta as dúvidas dos nossos corações e que nos devolve o equilíbrio para que nós próprios consigamos reencontrar o nosso caminho. Que nos ajuda a nos erguer de novo após um tombo. E todos nós tomamos tombos. Só para ilustrar, a luz do Evangelho seria como um farol junto ao mar, que alerta os navegantes para os lugares perigosos da costa marítima. E sobre esses faróis marítimos existe um fato curioso. Na antiguidade, os faróis eram enormes fogueiras colocadas nos pontos mais altos, pontos estratégicos, e que ficassem perto do litoral. Então, quando os capitães dos navios, naquela época, veleiro ou a remo, avistavam aquelas fogueiras, as luzes das fogueiras, eles se afastavam do perigo. Claro que hoje os faróis mudaram. São alimentados por energia solar, controlados por computador, mas a ideia permanece a mesma. Traçando um paralelo, os verdadeiros cristos e profetas são como esses faróis.
que nos alertam para os perigos que podem surgir em nossas vidas. Vejam, meus irmãos, que coisa interessante. Eles nos alertam antes de acontecer, como esses faróis. Mas ainda sobre os faróis existe um outro fato curioso e que também ilustra muito bem o estudo dessa noite. Infelizmente, como sempre acontece, ou como muitas vezes acontece, os homens adulteraram a ideia original dos faróis para o mal. Continuaram a fazer as fogueiras de sinalização, só que com uma única diferença. Em alguns povoados que ficavam perto desses pontos críticos da costa marítima, com rochas submersas ou bancos de areia, eles tiveram uma ideia para faturar em cima. Então, nos dias de tempestade ou de muita neblina, quando a sinalização era mais do que vital, eles faziam as fogueiras no alto das montanhas à beira-mar, só que nos lugares errados, fazendo com que os barcos saíssem da rota segura e navegassem direto para as pedras e para o perigo. Depois, no dia seguinte, era só esperar ver o que o mar ia devolver na praia. Despojos do barco, corpos. E é justamente isso que os falsos profetas fazem conosco. Acende seus faróis de forma a nos atrair, de maneira que possam mais tarde se aproveitar dos despojos daqueles que acreditaram em suas luzes. E cá para nós, acho que todo mundo vai concordar. Se existe um momento dentro da nossa história humana onde as verdadeiras luzes, mais do que necessárias, são vitais, são os dias em que nós estamos vivendo. Disso eu acho que ninguém tem dúvida. Dias escuros, de mar revolto, de tempestades que parecem não parar, de perigos escondidos que tentam destruir as nossas vidas e das pessoas que nós amamos. A vida é um sobressalto. E mais uma vez, a sabedoria do Mestre se revela. Jesus anteviu que a humanidade passaria por esse difícil período de transição. Estamos mudando no mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E a transição não é fácil. Quando a nossa fé está sendo testada, temperada, está sendo provada. Jesus sabia das verdadeiras lutas interiores. Vamos nos lembrar do início da exposição, meus irmãos, quando falávamos sobre o processo de mudança ser interno. Pois é. Apesar das dramáticas mudanças exteriores que esse mundo está nos apresentando, o objetivo real não é de mudarmos o mundo das aparências. A Covid não veio para isso. Pelo contrário. A mudança terá que ser feita justamente na parte de dentro. Em cima da nossa essência, daquilo que nós somos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, da forma como nós pensamos, da forma como nós encaramos a vida. Por isso, sábio, ele programou o surgimento da doutrina espírita para o limiar dessa nova época, 1800 e alguma coisa. Eu não sou tão bom de data como o Geraldo. Porque ele sabia que justamente no meio da maior tribulação da história da humanidade, mais do que nunca, falsos profetas surgiriam em busca da vantagem própria. E é justamente essa doutrina
que nos permite enxergar através dos óculos da razão as verdadeiras luzes. Aquelas que realmente nos afastam do perigo e do desastre. Importante destacar nesse momento, caros irmãos, a doutrina espírita nos fornece todas as informações possíveis, tanto no campo religioso, como no campo filosófico, como no campo científico. Isso é suficiente? Não, não é suficiente. Isso não basta. Nós temos que refletir sobre tudo que nos é apresentado. Essa é a nossa parte. Não acredite naquilo que eu falo, que o Geraldo fala, que os outros falam. Vocês têm a capacidade de estudar também. Duvidem, perguntem, se informem, estudem, parem e reflitam. Isso são qualidades essenciais para aquele que quer aprender. Sabe por quê? Porque isso é difícil, mas nós só aprendemos dessa forma. O fácil, que é acreditar, não funciona, porque é cômodo. A partir do processo de aprendizado, nós começamos a fazer as mudanças necessárias em nossas vidas, não porque alguém falou. Afinal, quem melhor sabe naquilo que é melhor para cada um são vocês, somos nós próprios. Cada um tem um calcanhar de Aquiles, cada um tem um defeitinho que às vezes procura esconder de si próprio. Cada um sabe o caminho que tem se percorrido. Cada um sabe o que tem que fazer. Eu li uma frase esses dias que eu achei fantástica. Ela resume muito bem tudo isso. Nunca deixe de aprender, porque a vida nunca vai deixar de te ensinar. Ou seja, quanto mais cedo melhor, pessoal. Um dia nós vamos ter que pôr o pé na estrada. Nós vamos ter que começar o processo. Existem os falsos profetas? Sem dúvida. Mas nós temos que nos perguntar também por que é que eles existem. E a única razão e o único motivo é porque ainda tem gente que acredita neles. Tem gente que não para pensar. E acredita em grande parte porque o nosso comodismo é muito grande. Nós adotamos muito rapidamente, muito facilmente, qualquer atitude exterior, de qualquer doutrina ou de qualquer religião. Para nós é muito fácil. Vá tantos dias na igreja, no centro, reze, ajoelhe, da boca para fora. A verdadeira reforma íntima, a interior, nós sempre deixamos para mais tarde, porque essa incomoda. Nós deixamos para quando a vida não estiver mais tão corrida, né? Porque afinal hoje em dia é uma correria. Nós deixamos para quando a nossa vida material já esteja garantida. Uma pergunta, aliás, duas perguntas. Será que esse dia vai chegar? Que a gente vai estar mais tranquilo? Que a gente não vai precisar mais trabalhar, se preocupar com o trabalho? E se esse dia chegar, será que não vai ser muito tarde? Nós precisamos nos fazer essa pergunta. Com muitos de nós adotando essa atitude mais cômoda, os falsos profetas estão crescendo em número. Eles não têm muita dificuldade em adulterar uma doutrina, uma religião, inclusive a doutrina espírita, para ser utilizada em proveito próprio. Temos casos assim em nossa doutrina? Sem dúvida que temos, assim como outras também têm. E nós, com tudo isso, nos tornamos presas fáceis
ao buscarmos sempre o caminho mais fácil, a porta larga, o caminho da não mudança. Como? Como nós fazemos isso? Facilmente, nós ficamos grudados na nossa zona de conforto, não queremos mudar os pensamentos, não queremos mudar os sentimentos, e olha que isso às vezes vem de várias reencarnações. Sempre na absurda certeza de que o mundo, as pessoas que vão ter que mudar. Eu vou continuar a viver da mesma forma. Sou brutão, né? Eu sou assim mesmo. Nada me derruba, vai ser como eu quiser. Para aqueles que pensam assim, que pena, meu irmão. Que Deus ilumine o seu futuro. Mas como evitar que isso aconteça conosco? Não por acaso a essência do convite de Jesus, tantas e tantas vezes repetidos ao longo de todo o Evangelho. Primeiro é o amor, sem dúvida nenhuma. O segundo é essencialmente o da mudança. O homem velho tem que morrer para que o novo homem nasça. O nosso orgulho e egoísmo, eles têm que dar espaço para que o amor, a caridade surjam dentro de nós. Se o nosso coração está cheio de uma coisa, não vai entrar mais nada novo. Nós precisamos tirar o velho para preparar o espaço para o novo. Mas quando estava estudando esse capítulo, me veio palavras, né? Palavras, a gente, sem atitude prática, elas ficam vazias. E não foi fácil subir hoje para fazer esse evangelho. Porque a gente constantemente é lembrado que nós temos que ter ação. Pedir, obtereis, buscar e achareis. É sempre um verbo de ação, de atitude. Não vai cair do céu na cabeça nunca de graça. Nós temos que nos lembrar também que nós vamos ter que escolher. Olha a importância, meus irmãos. Nós vamos ter que escolher ainda nessa vida qual será o nosso destino, o nosso próximo destino. Não pensa que vai ser decidido lá quando desencarnar, vai ter um senhor de barba branca com uma chave do céu, vai abrir aquele livro certo, errado, você não. Cada dia, cada ação, cada atitude que nós tomamos, nós estamos definindo o lugar onde nós vamos na próxima encarnação, ou logo que nós desencarnarmos, na erraticidade. Hoje, todos nós que estamos encarnados, nós temos duas opções, não tem a terceira. Ou nós subimos ou nós descemos. Ou nós vamos para frente ou nós vamos para trás. Ficar no mesmo lugar que nem nós, todos nós que estamos encarnados nesse planeta, nessa época, somos aqueles famosos trabalhadores da última hora. Ficamos marcando tempo e vidas, e não foram poucas. Não dá mais para fazer isso. Para todos, não existirão novas encarnações antes da grande mudança. Então, ou nós pegamos o trem que vai para esse novo mundo de regeneração, mais fácil e muito melhor de se viver do que esse, ou nós pegamos o outro trem, aquele que volta para o mundo primitivo, muito pior do que esse que nós estamos vivendo hoje. E percebam, meus irmãos, em momento algum, Deus, Jesus, ou qualquer dos profetas, dos verdadeiros profetas, disseram que nos dariam aquele primeiro trem, aquele que vai para o mundo melhor. Podem procurar. Eles não garantiram que vão nos dar. Eles nos disseram, sim, como fazer para estar nesse primeiro trem. A partir daí, é o livre-arbítrio de cada um. Ou seja, nós vamos escolher qual trem nós vamos pegar. Independente da idade que nós estamos vivendo, eu já estou mais passando do tempo mesmo.
Mas a gente não sabe a hora que a gente vai. O tempo é curto para todos nós. Nós não vamos ter outra oportunidade, meus irmãos. Essa noite também é para lembrar disso. Lembrar que chegou a hora de tomar decisões. Não adianta vir escutar o Evangelho. Ou não adianta vir falar do Evangelho, aqui que é o meu caso, e não tomar uma atitude. Essa é a dura realidade que os verdadeiros profetas e o verdadeiro Cristo nos disseram. E que nós teimamos em não querer ouvir. Porque se nós fôssemos ouvir, aí nós teríamos que entrar pela porta estreita. E nessa porta estreita, nós temos que renunciar à satisfação de muitos dos nossos desejos, de muitas das nossas vontades, muitas delas ainda tão calcadas na parte, na matéria, no ter. A verdade é que nós não gostamos das consequências dos nossos sentimentos e das atitudes que nós tomamos ao longo das nossas vidas. Mas nós não queremos parar de praticá-los nem de senti-los, porque nós não queremos pensar nisso. E é justamente nessa hora que nós buscamos o nosso conforto, que os falsos profetas entram de maneira tão fácil em nossas vidas. Quando alguém lhe diz, basta pagar uma certa quantia, ou doar alguns bens materiais, cesta básica, um carro, um apartamento, sítio, fazenda, que tudo no fim vai se ajeitar. Que alguém fará todo o esforço no seu lugar. Que alguém fará tudo de bom lhe acontecer na vida. O famoso, deixa comigo. Vou fazer uma oração, um pedido especial e tudo ficará bem. Sem que você precise fazer nada, sem que você precise mover uma palha, sem que você venha trazer seu pedido aqui no centro. Se alguém lhe disser tudo isso, uma palavra, cuidado, porque esse está lhe mostrando a porta larga, pela qual passam todos os nossos vícios e vontades. E é justamente para essa porta larga que frequentemente nós nos dirigimos de ouvidos e olhos fechados, cegos e surdos à realidade das nossas vidas hoje, cegos e surdos à realidade das nossas vidas futuras. Será que tem gente que acredita que tudo se acaba? Ainda. Não está dando mais tempo de entender o processo. Nós não morremos, morre o corpo físico. Tudo vai continuar a mesma coisa. Se nós somos mais ou menos, nós vamos continuar mais ou menos do outro lado. Nós não vamos virar santo nem demônio. O processo tem que começar aqui, meus irmãos. Uma das máximas da nossa doutrina, eu já falei isso em 2 exposições, se não me engano, mas não dá para a gente fugir dela. É: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Acho que todo mundo já escutou falar sobre isso. Mas a pergunta que fica é: nos libertará do quê? Nos libertará de quem? Nos libertará de todos os nossos problemas, de todas as nossas atribulações e de todo o sofrimento? Por tabela, sim. Mas, na verdade, nos libertará do nosso orgulho, da nossa vaidade e, principalmente, da nossa ignorância. Não estou falando de ignorância no sentido ofensivo, estou falando de ignorância de conhecimento. Basta rezar toda hora? Não, tem que estudar, meus irmãos. Nós temos que aprender como as coisas funcionam, para que a gente possa entender e aceitar. E, através disso, mudar a nossa vida. Nós mudarmos as nossas vidas. Não põe a mudança das nossas vidas na mão de ninguém. É um arbítrio nosso, divino. Se alguém espera que alguém vá fazer o trabalho de vocês, de cada um, não é assim que funciona. Não vai dar certo. A decisão
sempre será a nossa. Isso é uma atribuição divina. Foi para nos alertar sobre tudo isso que Jesus veio até nós na carne. O Geraldo falou na última exposição dele sobre a dificuldade, para não falar do sofrimento dele, para poder chegar aqui, um espírito elevadíssimo, está aqui num planeta tão denso e tão bruto como esse. Não foi estralando o dedo. Jesus também não quebra as leis naturais, leis divinas. Ele se preparou. 4.000 anos para descer ao nosso nível. E não pense que ele veio, subiu naquela montanha que todo mundo escutou falar, abriu a boca, falou um monte de coisa e todo mundo aplaudiu lá embaixo. Ele veio falar para aqueles que não queriam ouvir. Ele veio falar para aqueles que não conseguiam entender a necessidade de estudar, meus irmãos. Mesmo assim, ele veio. E falou. E provou. E vivenciou. E a gente olha 2.000 anos para trás e nós temos que nos perguntar, e hoje? Eu já quero ouvir? Eu já quero entender? Abram seus corações. Derrubem as barreiras do comodismo. Estão próximos dos tempos da colheita. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É o início de um novo mundo. Vamos aproveitar essa onda de mudança e vamos mudar junto. A proposta é muito simples. Detalhe, hein? Não tentando mudar o próximo. Armadilha e subterfúgio que nós usamos com uma frequência absurda em nossas vidas. Ninguém muda ninguém. A missão de cada um é ajudar o próximo, sem dúvida nenhuma, mas a mudança é decisão pessoal e individual. Quer seja um profeta na antiguidade, ou um médium nos dias atuais, porque o profeta era um médium que se manifestava as orientações de Deus, eu me atrevo a dizer que isso não importa mais. Os tempos mudaram. Hoje, mais do que ser um mensageiro, Jesus nos pede nesses dias é que nós sejamos Ele nos pede que nós sejamos a mensagem, a sua mensagem viva, não falando, mas agindo, vivenciando. E a mensagem que nos trouxe há milênios de Deus, Jesus, não é adorá-lo, esperá-lo e crer por crer. Afinal, quase todo mundo já faz isso. O que ele nos pede hoje são atitudes, ações concretas na vida, na sua vida, em nossas vidas, buscando seguir a sua divina vontade. Nós passamos dos tempos de muito falar e do muito ouvir. Nós chegamos nos tempos de sair da teoria e entrar na prática viva do Evangelho. Afinal, todo mundo conhece essa frase, Deus age nos homens através dos próprios homens. Ele precisa de cada um para agir nesse mundo matéria. Precisa, entre aspas, força de expressão. Essa é a mensagem que os verdadeiros profetas nos têm trazido. E que nós temos colocado de lado com uma facilidade incrível, como algo incômodo, desnecessário, chato. Afinal, servir ao Senhor requer trabalho, desprendimento, atitude, compromisso. E uma coisa muito importante,
que deve ser um exercício diário. Um novo olhar sobre aquilo que realmente importa em nossas vidas. Cada um olhe para si, a cada novo dia, e veja o que dá para mudar. Qual que é a ideia? Qual que é o processo? Pensa no que pode fazer e logo em seguida parte para a atitude prática. A mensagem de hoje é muito consoladora, motivadora. Não é para deixar ninguém para baixo, pelo contrário. Nós vemos que em tudo existe um plano de Deus. Que não existe o acaso, que não existe a injustiça. Em tudo existe a mão e o plano de Deus. Nós só temos que ficar um pouco mais perto dele, para que a gente comece a entender o que ele está querendo nos dizer, o que ele está querendo nos mostrar, o caminho que nós temos que seguir. Sigamos essa verdadeira luz e sejamos um pouco mais felizes. Muita paz para todos, meus irmãos.